Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 37 até o 40. O texto diz: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Eu quero ler o mesmo texto na NVI, que diz a mesma coisa com algumas palavras diferentes. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Amém. Eu olho para esse texto, é óbvio que Jeremias está falando algo a respeito do poder de Deus, da soberania de Deus, da grandeza de Deus e da capacidade de Deus abrir sua boca em decretos. E quando ele fala, a Bíblia diz, ele é aquele que diz e assim acontece. Agora, a Bíblia diz que ninguém pode fazer dessa forma, menos que o Senhor mande. Então ele mesmo, como profeta, reconhece que só mesmo quando existem determinadas sentenças de Deus, é que algumas coisas vão acontecer. Aí ele pergunta no versículo 38, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? E se a gente parar só nesse versículo, pode até parecer que de forma arbitrária, Deus é que está escolhendo e determinando o mal ou o bem sobre as pessoas. Mas no versículo 39, a gente entende que ele, na verdade, está trazendo uma abordagem bem diferente. Ele diz, por que, pois, se queixa o homem vivente? E normalmente, querido, eu repito aquilo que falei antes. Nossas queixas, reclamações, murmurações, elas normalmente são desviadas ou transferindo responsabilidade daquilo que nos aflige para Deus, para os outros ou até mesmo para o diabo. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer que muitas vezes nós causamos e geramos situações que estamos vivendo. Então ele diz, por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ele está dizendo que você tem que reclamar de alguma coisa, não reclame de Deus. Reclame dos seus pecados que estão atraindo algumas dessas coisas. Na NVI, a expressão não é queixe-se cada um dos seus próprios pecados, mas ele faz a pergunta, como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Em outras palavras, você não tem que reclamar de Deus, de cuja boca não procede só bênçãos. A NVI usa a palavra desgraças. Porque algo que a gente tem pregado e ensinado, querido, é que também existe juízo, que é manifestado como uma própria consequência do reino espiritual diante de atitudes da nossa parte. E ele encerra o texto que nós lemos aqui no versículo 40, dizendo, esquadriemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Em outras palavras, em vez de você ficar se queixando de Deus, examina o seu coração, examina a sua vida, prova os seus caminhos, começa a descobrir onde é que você está fazendo as coisas erradas. Em vez de lamentar de Deus, lamente-se dos seus pecados, porque eles muitas vezes são a causa de determinadas consequências que estamos vivendo. Eu não quero fazer a análise inversa. Nem toda circunstância negativa que alguém está vivendo é por causa de pecado. Mas sempre que há pecado, haverá circunstâncias negativas. Por exemplo, Jesus, quando curou alguns enfermos, eu me lembro de 2 casos, onde ele relaciona isso com a questão de pecado. A ponto de dizer, vai, não peques mais, para um deles ele diz, para que coisa pior não te suceda. A Bíblia diz no livro de Tiago, que quando nós oramos pelos enfermos, fizemos a oração da fé ungindo com óleo, a Bíblia diz que Deus vai não só curar o enfermo, mas a Bíblia diz, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mostrando que muitas vezes, não sempre, a origem de determinadas enfermidades pode ser o pecado. O que nós não podemos fazer é a análise inversa, que onde há enfermidade há pecado. Mas onde há pecado, vai haver consequências. E tem muita gente tentando endireitar a sua vida só na base da fé.
eu vou crer no melhor de Deus, eu vou crer na promessa de Deus. Nós precisamos andar em fé. Mas nós tivemos ano passado, depois de tirar um bom tempo aqui, falando bastante sobre fé, tivemos uma experiência, não sei quantos se lembram daquele nosso culto da virada, né, que nós tiramos aqui uns dias de jejum, oração, e a gente fechou aqui numa terça-noite, depois de 3 dias batidos de jejum, um tempo de clamor para Deus intervir. Eu me lembro num desses momentos, quando nós estávamos orando e clamando, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, e diz o que vai resolver o problema de muita gente, não é simplesmente uma atitude de fé, é de arrependimento. E aí nós demos uma guinada, e deixamos de ensinar só sobre fé. Eu me lembro que no próximo domingo, eu já preguei uma mensagem sobre quando Deus se torna inimigo. É impossível, querido, nós andarmos no pecado e estamos debaixo do favor do Senhor. Agora, quando as coisas não estão indo bem, existe uma inclinação da parte do crente. Eu contei há 2 meses atrás, quando começamos aqui a escola do Espírito Santo. Eu estava falando sobre o testemunho interior, a maneira simples do Espírito Santo falar no nosso íntimo. Como eu mesmo, com 15 anos de idade, comecei a indagar um pastor que era muito usado por Deus no fluir profético, nos dons, sobre como isso funcionava. E um monte de perguntas que eu fazia, porque quando aquele camarada dizia, Deus me disse, eu imaginava alguém ouvindo vozes. Eu não conseguia entender a simplicidade desse agir do Espírito Santo, do testemunho interior, mas eu imaginava isso porque eu tive uma única experiência na minha infância e pré-adolescência de ouvir Deus. E aquela experiência, eu realmente ouvi uma voz. Eu não sei te dizer com toda certeza se isso foi externo ou interno, mas foi uma voz audível. Eu estava, acredito, já fui magro um dia, e estava num jogo de futebol, e eu me lembro de um desses torneiozinhos de bairro, que eu consegui ser escalado para jogar. Tempinho interessante aqueles. E eu lembro que aquele dia eu estava todo feliz, que eu não só fui escalado, mas em algum momento do jogo, me deram um lançamento daqueles assim açucarado. Deixaram eu e o goleiro na cara do gol. Eu não era assim o melhor driblador com bola parada, mas na corrida eu sempre me dava bem. E quando o goleiro saiu, eu dei uma finta nele, sobrou eu e o gol. Era só empurrar a bola para dentro. E depois de eu ter dado aquela finta no goleiro, era eu e o gol, meu joelho falhou. E ele falhou antes que desse tempo de eu empurrar a bola para dentro. Irmão, só lembro de eu levar um tombo naquela areia vermelha e ouvi uma vaia que deve ter vindo do meu time, todo mundo junto, porque eu vi aquela bola saindo para o lado de fora, eu não fiz o gol. Eu me senti assim tão frustrado com aquilo, mas tão frustrado. Eu sei que eu saí aborrecido, em primeiro lugar, com Deus. Eu me lembro até hoje da minha queixa. Eu saí de lá dizendo para Deus, eu devo ser o único aqui que te teme. Os maconheiros estão botando bola na rede, uma atrás da outra. Eu lembro de ter queixado isso com Deus. Falei, eu devo ser o único que te teme e te serve. Se tinha alguém aqui que era para o Senhor abençoar, era eu. Agora como é que o Senhor me deixa passar um carão desse? E eu comecei a reclamar. Porque a reação natural do homem é querer transferir a culpa. Agora, quando Deus me chamou para o ministério alguns anos antes, muito novo, eu tinha ali perto dos meus 8 anos de idade, eu me lembro de uma conversa muito séria, e minha mãe foi muito sábia em dizer, filho, guarda, proteja esse chamado no seu coração. Ela disse, quando começar a chegar essa fase da adolescência, o diabo vai fazer de tudo para te distrair do propósito, vai querer te fascinar com o brilho de tanta coisa desse mundo, né? Você precisa proteger isso. E nessa época eu comecei a me empolgar com essa questão do futebol. A maior parte da molecada começou a jogar um pouquinho e ele realmente acredita que ele vai ser o próximo grande craque. E eu realmente estava empolgado com aquele negócio. E quando eu estava resmungando com Deus, eu ouvi uma voz falar comigo. E aquela voz disse assim, eu toquei o seu joelho, assim como eu toquei a coxa de Jacó. E disse, porque eu não te chamei para o futebol, mas para a minha obra. Naquela hora eu entendi Deus dizendo, você cala a sua boca, você para de reclamar, e você pode tentar jogar bola o que for, eu vou te perseguir. Eu estou te sabotando. Eu sei que quando fala assim fica mais chocante, mas naquele momento eu entendia como se Deus estivesse dizendo, você está reclamando do quê? Eu tenho um propósito na sua vida do qual você quer se desviar. Se você tiver que reclamar de alguma coisa, queixe você da sua atitude. Eu não tenho compromisso com o seu futebol. Você precisa ter compromisso naquilo que você já firmou comigo. E esse foi o primeiro de muitos, presta atenção, que Deus tem me dado ao longo da caminhada. Porque muitas vezes, querido, alguma coisa não dá certo. A gente fica ali já bicudo, frustrado, porque para a maioria de nós, não é a gente que tem que agradar a Deus, é Deus que tem que agradar a gente o tempo todo. Ele tem que satisfazer os nossos caprichos. Irmãos, mais do que nunca,
nós estamos vivendo um momento complicado, onde a igreja está pregando o evangelho antropocêntrico, o homem é o centro, não é mais Jesus, egocêntrico, Deus tem que fazer tudo que eu quero. Você encontra pessoas como Ezequias, para quem Deus vai lá e diz, nós falamos disso um tempo atrás, põe sua casa em ordem. Ezequias, por sua vez, vai, Deus, mas não me deixa morrer, cura minha enfermidade, me dê tempo de vida. Deus fez o que Ezequias pediu, mas Ezequias não fez o que Deus pediu. Esse é o tipo de crente que nós estamos hoje mais do que nunca tendo. Deus tem que suprir e satisfazer todos os meus caprichos. E eu não tenho responsabilidade nenhuma com Ele. E quando você lê a Bíblia de forma honesta, querido, não é assim que funciona. A ponto de Deus dizer de que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ele está dizendo, se tem coisa para chorar e reclamar, não é comigo. E eu quero falar um pouco a respeito disso, porque à medida que eu comecei a estudar, a meditar, a refletir no assunto, eu confesso que eu fiquei chocado, querido, porque a visão que eu tinha, muitas vezes você vai ver a Bíblia falando de pessoas que falaram de Deus, que blasfemaram contra Deus, que se levantaram contra Deus, e são sempre a figura que a gente tem dos ímpios. Abra rapidinho comigo em Apocalipse 16, 21, só para fortalecer esse conceito. A Bíblia está narrando aqui em Apocalipse 16, 21, um momento que é descrito na própria Escritura como a grande tribulação. A Bíblia diz que nunca houve antes, nem haverá depois, uma tribulação como essa. E que se Deus não tivesse encurtado aqueles dias, nem os escolhidos iriam suportar. Irmão, pensa numa hora que a chapa vai esquentar na terra. Eu, quando criança, eu tinha medo de ler o livro do Apocalipse. Eu achava que se eu não lesse, não sabesse disso, eu corria menos risco. Quando a coisa está assim, no auge do juízo que está sendo liberado, olha o que Apocalipse 16, 21 diz. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Um talento é mais ou menos uns 34 a 35 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, às vezes, irmão, quando vem um granizo um pouquinho maior com a bolinha de gude, a gente já sabe o estrago que é. Tenta imaginar uma pedra de 35 quilos. A Bíblia diz assim, e os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Há vários momentos no livro de Apocalipse, como por exemplo Apocalipse capítulo 9, onde a Bíblia mostra que não houve atitude de arrependimento nas pessoas. Em Apocalipse no capítulo 9, 21, diz assim, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. A Bíblia está dizendo que eles estão sendo julgados pelo pecado, mas ainda assim não se arrependeram. Apocalipse 16, 21 diz que se levantaram contra Deus, blasfemando, agredindo, atacando Deus de forma verbal. Eu sempre olhei para a Bíblia dizendo, esse é o comportamento de um não crente, de um descrente, de um incrédulo. Eu dizia, a coisa toda está errada, ele é o grande culpado, mas ele vai jogar contra Deus. Mas a gente começa a examinar desde Adão, e você vê que a diferença do crente e o não crente é que o crente tem uma forma mais velada. Ele não vai blasfemar, às vezes ele não tem coragem de falar algumas coisas, dizendo, se eu só sentir e pensar, talvez não seja tão pecado, mas nós temos uma mania de transferir para Deus determinadas frustrações. Eu não quero nem de longe tentar ter a pretensão de esgotar um assunto como esse, porque ele é complexo. Mas eu quero mexer em algumas coisas que eu acredito que elas merecem a nossa atenção, porque se a gente não enxerga a nossa responsabilidade, se a gente transfere, seja para Deus, para os outros, para o diabo, nós jamais vamos consertar aquilo que está errado. E a gente precisa dessa capacidade. Eu sei que é algo difícil, é um desafio para nós todos, porque enxergar os erros é complicado. Enxergar os erros não é complicado, porque o erro dos outros a gente enxerga bem. Jesus disse que dá para ver o cisco no olho do irmão de longe. O problema é enxergar o nosso. A trave que está no olho da gente, a gente não consegue. E essa dificuldade de assumir os próprios erros, ela nos coloca num lugar onde muitas vezes nós não podemos consertar de maneira efetiva as coisas. Porque eu olho biblicamente, eu reconheço que só quando uma pessoa se põe diante de Deus numa condição de reconhecer o que fez, é que Deus pode intervir, tratar e mudar as circunstâncias. É só quando Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, é que o anjo pode pegar um abraço no altar e tocar a boca dele e dizer, a tua iniquidade foi tirada. Porque Deus só pode tratar aquelas áreas das nossas vidas onde a gente reconhece, onde a gente admite. Jesus em Marcos 2 diz que os sãos não precisam de médico. Eu acho interessante quando ele fala isso, porque na verdade quando ele está falando dele como médico, ele está falando dele como salvador. Quando ele fala do doente, ele está falando do pecador.
E se você seguir essa linha, não existe gente sã. Porque a Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então não existe gente que é sã, que não precisa do médico. Mas o que Jesus está dizendo, que porque o cara acha que é são, porque ele não enxerga o seu pecado, o médico não pode interferir e não pode fazer nada por ele. E muitos de nós, queridos, vamos passar às vezes uma vida inteira patinando numa mesma área, por causa da nossa incapacidade de reconhecer aquilo. Eu espero que durante esse tempo você não receba o que nós vamos ministrar a cada domingo, e eu quero que você possa receber isso não como uma acusação, não quero que você me veja te apontando o dedo, eu quero te ajudar, como eu tenho sido ajudado através de outras pessoas, a reconhecer aquilo que nós precisamos ajustar e consertar. Eu li em algum lugar uma frase de um camarada, eu acho que a pronúncia do nome dele deve ser Eric Hofer, e diz, jogar limpo é não culpar os demais por nossos erros. Eu gostei dessa frase. Né? Jogar limpo, ou o que hoje em dia a gente diria o fair play, é não culpar os demais pelos nossos erros. E algumas coisas que a gente precisa entender antes de ter essa inclinação de questionar Deus, é que, olhando para o próprio Adão, que é o primeiro de quem nós estamos falando, que agiu dessa forma, Deus nos deu o que eu gosto de chamar de escolhas, a oportunidade de fazer escolhas, e a inevitável consequência que virá das escolhas. Primeira coisa que eu quero falar nessa nossa conversa é lembrar esse assunto de escolhas e consequências. Você pode repetir isso comigo? Diga escolhas e consequências. Eu li em algum outro lugar uma frase que eu não sei de quem é, mas eu achei interessante. Ele diz, você é livre para fazer suas escolhas, mas é escravo das suas consequências. Porque toda escolha, querido, ela vai gerar consequências. Então, por exemplo, Deus chega para Adão, abre sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15. Deus chega para Adão e diz, eu estou te dando algumas atribuições ao colocar você nesse jardim. O versículo 15 de Gênesis 2 diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Duas coisas que Deus colocou Adão para fazer, cultivar o jardim, a Bíblia diz, e o guardar. A pergunta é, guardar de quem? Nem Eva foi criada ainda. Depois dela ter sido, também só tinha os dois. Os dois começaram o casamento, sem filho, sem sogro, sem sogra, sem vizinho, sem parente, sem ninguém. Era só os dois. Mas aqui nem Eva ainda entrou na história. E Deus está dizendo para Adão, eu estou te colocando aqui para guardar o jardim. Esse é um argumento que eu vou usar depois na mensagem do não culpar o diabo. O que Deus está dizendo? Adão, daqui a pouco o cão vai tentar bagunçar a vida de vocês. Eu já estou colocando em você a responsabilidade de proteger esse pedaço. Em outras palavras, você não pode culpar nem o diabo depois. Adão deveria ter sido uma voz para proteger a sua mulher. Eu não entendo, querido, o silêncio de Adão, no momento em que primeiro Eva me aparenta estar desprotegida, e depois que ela já comeu, alguém disse que Adão, eu vi um pastor brincando, que teve uma revelação que Adão estava tão apaixonado, e quando viu que Eva ia ser expulsa do paraíso, ele disse, não vou ficar aqui sem ela não, ele resolveu ir junto. Mas não importa o que o levou a fazer isso, ele viola ao que Deus tinha dito. Olha o versículo 16, 17. O Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabeleceu as regras, os princípios e deu uma ordem. Você pode comer de qualquer árvore, dessa não. No dia que você quebrar o mandamento que eu estou te dando, vai ter consequências. Então, Adão foi instruído que ele tinha o direito de escolha. Ele poderia ou não obedecer a Deus. Mas no caso da obediência ou da desobediência, tanto uma atitude como outra, ela traria consequências. E muitas vezes que nós deixamos de dar ouvidos a coisas que Deus tem falado. Aí o caldo entorna na nossa vida. E no final nós ainda estamos resmungando contra o Deus que tinha dito para a gente não fazer essas coisas. Em Provérbios, no capítulo 1, se você puder, abra lá comigo. Eu quero que a gente leia a partir do versículo 20. Esse é o tipo de texto que você encontra em toda a Bíblia. E não é só no Velho Testamento, não. Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 20, eu quero ler, na verdade, até o
31. O texto diz assim: grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Pastor, isso não tem um tom ameaçador? Absolutamente. É o que Deus está dizendo: ei, eu estou clamando o tempo todo, eu estou advertindo o tempo todo, eu estou dizendo não faça a escolha, mas você não quer me ouvir. A hora que as consequências chegarem e o aperto chegar, o que a sabedoria está dizendo é mais ou menos o seguinte: eu vou olhar para você e dizer, bem feito. E sabe, querido, muitas vezes nós não queremos olhar para Deus como quem age dessa forma. É importante a gente saber que pode haver misericórdia, graça, restauração, mas, querido, toda escolha, ela vai gerar consequências. E toda consequência dos nossos erros e pecados, ainda que possam ser amenizadas pelo Senhor, elas não vão ser apagadas. Então, todo pecado na Bíblia, mesmo que perdoado, ele vai deixar consequências. E a gente precisa entender isso. E ter uma forma de conduzir a nossa vida, porque quando as consequências começam a aparecer, a nossa inclinação é querer jogar a culpa em alguém. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, diz: eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. E diz para que depois de ter pregado, eu não venha a ser desqualificado. O que ele está dizendo? Eu posso dizer para vocês todos o que vocês têm que fazer. Eu posso pregar e ensinar a palavra. E diz, mas daqui a pouco eu mesmo me venho em luta, debaixo da responsabilidade que eu mesmo tenho que viver e praticar essas verdades. E ele está dizendo que se ele não fizer isso, ele vai se encontrar desqualificado. Na verdade, querido, não é Deus que desqualifica a gente, é a gente que se desqualifica. Mas quando normalmente esse tipo de coisa acontece, existe uma inclinação a querer transferir a responsabilidade para Deus. Há muitas razões pelas quais a gente pode estar vivendo uma determinada situação. Eu não vou começar pela exceção, vou tentar falar da exceção depois, como algo que talvez se enquadre e precise ser visto de uma forma um pouco diferente do que nós estamos abordando agora. Mas há muitas situações que as pessoas estão vivendo e não é porque Deus quis. Eu tenho visto muito crente fazer dessa frase assim um chavão. Deus tem um propósito. Irmãos, eu creio nos propósitos de Deus. Eu creio que até quando nós estamos bagunçando a coisa, para Deus não existe refúgio, tudo é reciclável. Mas tem muita coisa que está acontecendo na nossa vida, não é porque Deus quis. É porque a gente que acabou sendo um cabeção, escolheu, pegou um caminho errado, não ouviu orientação bíblica, às vezes não deu ouvidos a advertências proféticas. E depois, quando a coisa arrebenta, ou a gente quer dizer que foi Deus que levou isso espiritualizando, ele tem um propósito, mas no fundo, nós estamos dizendo que foi ele que conduziu a coisa até esse ponto. E a gente vai ver muitas situações na Bíblia onde a coisa não funciona desse jeito. Em Atos, no capítulo 27, a partir do versículo 9, se você olhar lá comigo, a gente falou desse texto também esses dias na Escola do Espírito, quando falamos sobre o testemunho interior. O apóstolo Paulo, ele está num navio que está indo de viagem em direção a Roma. Eles pararam na ilha de Creta. E a Bíblia diz assim no versículo 9 de Atos 27, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Apesar de Paulo usar a expressão vejo, a gente tem ensinado que ele não está falando que ele teve uma visão. Mas a gente pode entender isso como eu antevejo, eu percebo.
ou a linguagem que o crente gosta de usar, estou sentindo que vai dar problema. Ele diz, vai ter problema para o navio, vai ter problema para a carga, vai ter problema para as nossas vidas, não é hora de sair. Agora, o versículo 11 diz assim, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. A decisão era do centurião. Ele vira tanto para o dono do navio como para o piloto ali, e eles parecem estar favoráveis. Já enfrentamos coisa pior, vamos tirar de letra. E Paulo está dizendo, senhores, vai bagunçar, vai entornar o caldo. Mas eles não ouviram. Quando você continua lendo o texto, você lê no versículo 14, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. Sendo o navio arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. Começou a cumprir o que Paulo falou, dando para o navio, para a carga, para as nossas vidas. A carga já está sendo jogada embora. Versículo 19. No terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. 20. Não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade. A Bíblia diz, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Não tinha mais nenhum otimismo para dizer, nós vamos conseguir. 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles. Aqui ele faz o que eu brincando gosto de chamar o papel da mulher, da esposa no casamento. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Ele levanta e, como uma boa esposa que advertiu e o marido não ouviu, ele diz, eu falei, eu disse, ninguém me ouviu. E ele está dizendo, se vocês tivessem me ouvido, a gente poderia ter evitado esse dano e perda. Irmão, não creio que esse dano e perda era o que Deus queria. Deus proporcionou advertência para que isso não acontecesse. Agora, a gente precisa pensar nisso. Em muitas circunstâncias da nossa própria vida, Deus traz determinadas advertências. Às vezes são os mandamentos claros e explícitos da palavra de Deus, que tem gente que insiste em transgredir. Em outros momentos, Deus pode usar uma voz profética de alguém na sua vida. Ele pode trazer percepções no íntimo como essa. E quando a gente fala dessa escola do Espírito, de todo esse tempo que nós ensinamos, nós não estamos focando só os dons e o que você vai fazer para os outros, mas também a importância de aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer conduzir a sua vida no dia a dia. Você pode dizer amém? Vira para o irmão ao seu lado e fala, o Espírito Santo quer liderar você em cada decisão sua. E gente, a gente precisa desenvolver essa sensibilidade para com Deus. Porque há momentos que, se nós permitirmos, Deus vai falar, Deus vai advertir. Eu contei hoje de manhã uma experiência que eu tive alguns anos atrás, ali entre 2006 e 2008, não tenho certeza quando foi. Eu estava indo para São Paulo de carro com a família. Eu peguei aquele fim de tarde, começo de noite, quando está aquela coisa ainda não escureceu totalmente, mas já está ficando a visibilidade mais complicada. Eu já estava um pouquinho cansado. E eu estava passando por algumas cidades ali perto de Registro, onde tinha uns radarezinhos abençoados, fazendo bem o seu trabalho. Eu não queria nem só andar 60 do lado direito, e nem queria passar desapercebido. Eu cansado, falei, vou dar o trabalho para alguém que faz isso melhor que eu. E entrei com o carro a uma distância relativamente boa e segura, atrás de um caminhão. Falei, esses caminhoneiros sabem onde tem cada radar. Enquanto ele tiver 60, eu estou a 60, ele aumentou, eu aumentei, não preciso correr muito. E decidi, até que passasse aqueles radares todos, pelo menos ficar naquele lugar mais confortável. De repente, eu estou ali tranquilo, não estou preocupado com nada. O Espírito Santo fala no meu íntimo, de uma maneira assim, não estava orando, buscando a Deus, pedindo nada, mas aquilo me veio tão forte no meu espírito. Saia de trás desse caminhão agora. Qual a primeira reação do crente nessa hora? A gente quer pensar, a gente quer argumentar, será que é, será que... Irmão, só deu tempo de eu fazer o aquilo veio de novo, sai de trás desse caminhão agora. Irmão, só olhei no retrovisor, não vinha ninguém para outra pista, eu saí. Foi eu sair, o caminhão já freou, começou a arrastar as rodas, e eu não sei se foi o caminhão quem atropelou o camarada. Eu vi uma bicicleta jogada para o lado. Eu vi, no momento exato que eu saí do caminhão, eu vi sair debaixo do caminhão um corpo, que o caminhão, pelo rodado alto, não pegou.
Então pode ser que aquele cara caiu na estrada e que ele ainda não tivesse, né, que ninguém tivesse passado em cima. Agora, eu com o carro baixo que eu estava atrás, eu ia sair arrastando aquele camarada. Eu não consegui parar, porque todo mundo já foi parando para socorrer, nós continuamos viajando e orando, intercedendo por ele. Mas eu, o tempo todo, eu vivo orando, dizendo: Deus, a gente pode estar fazendo tudo certo na estrada, e um louco entra de forma inadvertida. Eu sempre oro, em primeiro lugar, pela própria vida dos outros, mas dizendo: Deus, não me dê esse desprazer, me poupe, me ajude. É algo que eu oro sempre. Mas naquele momento, querido, eu tivesse resmungado mais já era. E há momentos que o Espírito Santo tenta lidar conosco em questões práticas, querido, que a gente não ouve. É fácil a gente falar das que ouviu. Eu talvez tenha mais coisa para contar das que eu não ouvi do que das que eu ouvi. Mas eu prefiro deixar a pastora Kelly de culpado. Então vou falar de uma que ela não ouviu. Nós estávamos ministrando em Fortaleza, fomos a família toda, ficamos o fim de semana. E eu lembro que a Kelly disse: você só vai voltar na segunda. O pastor Eibe tinha pedido que eu ficasse lá no domingo. Ela disse: eu prefiro voltar no domingo com as crianças, porque além deles ter a escola de manhã, ela diz: eu não quero faltar no meu curso de inglês de manhã. Eu falei: ótimo, eu providenciei as passagens para que eles voltassem antes, eu voltaria só na segunda. Assim que a Kelly chegou, ela me ligou, diz: ó, chegamos, estamos em casa, correu tudo bem, foi tranquilo a viagem. Ela disse assim: mas apesar de ter usado esse argumento de que eu queria vir para a escola de inglês, ela diz: não estou sentindo de amanhã. Eu falei: amor, que conversa fiada é essa, não estou sentindo. Né? Falei: o poder desanimador da segunda-feira está te pegando, e você ainda vai tentar botar uma espiritualidade. Ela diz: não, é sério, eu não estou sentindo de amanhã. Falei: olha, a decisão é sua, mas um dos argumentos que você voltou é para isso. Se você falar: eu estou cansada, mas você está aí, não ir, eu não concordo. A decisão final é sua, mas... Ela disse: no dia seguinte acordou na hora de sair, e tudo dentro dela dizia: não vá para a aula de inglês. Mas ela foi influenciada pelo marido profeta, que foi um antiprofeta, e ela diz: não quer saber, eu tenho que me determinar, eu tenho que vencer isso, e foi contrariando aquele sentimento. Eu acho que ela ficou uns 10 minutos só na sala de aula. Entraram 2 assaltantes armados, aqui foi uma confusão, né? Roubaram carteira, documento. Irmãos, esse é o tipo de coisa que Paulo está dizendo. Esse tipo de dano não precisa acontecer. E às vezes a gente está jogando determinadas responsabilidades no Deus que está dizendo: eu estou tentando livrar você. E há muita coisa acontecendo, querido, que a gente não pode jogar de forma arbitrária. Deus tem um propósito, Ele queria que isso acontecesse. Eu creio que até em circunstâncias que Ele não queria, nós podemos vê-lo ainda assim intervir. Porque Ele tem o poder de fazer com que tudo acabe cooperando para um plano maior. Mas há prejuízos que Ele diz necessários, porque às vezes nós não damos ouvidos, apesar de eu ter brincado que ela não deu, eu fui o grande responsável. Naquele momento, eu devia ter dito: amor, vamos orar por isso, vamos checar, né? Eu achei que ela estava tentando me dar um golpe espiritualizado de não querer encarar a segunda-feira. Mas há tantas situações, querido, que a gente colhe coisas que não precisa, porque não ouviu a voz de Deus. Eu tenho visto gente fazer escolhas ao longo da vida, escolhas importantes. Um dos assuntos que eu mais vejo as pessoas transferir culpa para Deus é em relação ao casamento. Pensa num assunto. Agora, eu fico pensando o quanto a gente tenta ministrar a vida dos jovens. A gente diz: amigão, ore por isso. Não se empolgue só com a embalagem. Irmãos, é lógico que a embalagem é importante. Outro dia eu estava falando para um jovem, eu falei: o mais importante do que o pacote do lado de fora, é o que tem do lado de dentro. Ele falou: pastor, o senhor está querendo dizer que eu tenho que virar do avesso? Eu falei: não, criatura. Vai chegar o dia em que essa beleza toda do lado de fora não vai mais estar lá. Isso é inevitável. Agora, se não tiver nada do lado de dentro, querido, vai ser complicado quando não tiver mais nada do lado de fora. E às vezes a gente está ali ensinando princípios que são experiência, sabedoria de vida. Irmãos, nós temos que ouvir. Meus pais me diziam o tempo todo, para mim e para meus irmãos: quando você se interessar por uma moça, olhe o jeito que ela trata os pais. Se ela não sabe respeitar os pais, não vai respeitar você. E não quer dizer que esse tipo de gente não merece casar, mas quem decidir casar tem que saber onde é que está amarrando o jegue. Porque tem que saber o que vai lidar depois. Normalmente, que nós fazemos escolhas sem mensurar a consequência. Aí a gente diz para a moçada: pelo amor de Deus, está aqui na palavra de Deus, não entre em julgo desigual. O crente não pode casar: não, eu vou ganhá-lo para Jesus. Eu digo: ganha primeiro, casa depois.
Pastor, mas o senhor vai dizer que não tem testemunho de gente que casou com não crente e ganhou para Jesus? Irmão, eu conheço vários, mas não deve dar mais de 5%. Porque os outros 95% dá errado. E há tantas situações que a gente vê pessoas que de fazer decisões, entrar numa aliança como a do casamento, sem procurar buscar a direção de Deus. Outro dia uma pessoa falou, pastor, errei, e agora? Eu olhei para ele e falei, bem feito. Não tem agora. Irmãos, a aliança do casamento é algo muito sério. Vocês sabem o quanto a gente tem pregado e falado sobre isso. A Bíblia diz que Josué fez uma aliança com os gibeonitas, que se fingiram ser uma coisa que não era. Isso vai fazer muitos lembrar a época do namoro, quando alguém fingiu ser o que não era. As aparências eram outras, né? É interessante que diz o ditado que os opostos se atraem. Mas na época do namoro, o oposto que a gente vê é só as virtudes. O outro tem virtudes que eu não tenho. Depois que você casa, parece que o olho abre, você descobre que o outro tem defeitos que você também não tinha. Né? Mas, naquele momento da empolgação, os gibeonitas chegam fingindo ser uma coisa que não é. Estão com a roupa velha, rasgada, sapato, a sandália arrebentada, uns pão embolorado. E diz, quando nós saímos da nossa nação, porque ouvimos falar da grandeza do Deus, eles chegam bajulando. Vocês são os caras, Deus está com vocês, vocês que vão governar nessa terra. A gente ouviu de longe falar de vocês, nós queremos estar aliançados. Agora, eles tinham instruções para não fazer aliança com nenhum povo da terra. Então ele chega dizendo, nós estamos de longe, não somos daqui não. E aí mostraram a roupa, aquela aparência toda, Josué, os líderes ficaram empolgados, nossa fama já está correndo por aí, Deus está abençoando a gente. Eles decidiram fazer aliança, sem checar direito quem era. E a Bíblia diz, não consultaram ao Senhor. Fizeram aliança. Não deu 3 dias, irmão. Eles descobrem que era um povo vizinho, e que agora os outros povos da terra ficaram sabendo que eles fizeram aliança, vão guerrear contra eles. Eles mandam o recado, ei, vocês fizeram uma aliança com a gente, agora vocês têm que defender a gente. Essa é a hora que a gente queria ver Deus dizendo, ei José, não tem aliança não, mentiu, te enganou, não está valendo. Essa é a hora que Deus diz, Josué, bem feito. Você não me ouviu, não buscou meu conselho, fez o que não devia, agora segura, porque com aliança que não se brinca. Agora sabe o que é gostoso? É ver um Deus de misericórdia, até quando Josué errou, dizendo, mas se você for lutar pela aliança, você entrou, eu vou defender você. Irmãos, o momento que sol e lua pararam, que Deus faz descer pedra do céu, eu não me lembro de outra batalha vencida de uma forma tão espetacular como essa. Porque quando a gente decide lutar pela aliança, nós ainda vamos ver a graça de Deus para nos socorrer, para intervir em nosso favor. Mas o que acontece? Muita gente foi lá e fez sua decisão, sem ouvir conselho bíblico, sem ouvir os pais, sem ouvir um monte de gente. Quando a coisa mela, Deus não me ama. Deus deve estar me perseguindo. Irmãos, e a gente começa a se queixar de Deus, em vez de se queixar do que nós fizemos de errado. A gente pode estender aqui esse assunto para muitas áreas, mas eu quero falar de algumas leis, tanto naturais como espirituais, que elas têm que ser obedecidas. Porque se a gente não obedecer, não dá para espiritualizar depois. Por exemplo, em Deuteronômio 22, no versículo 8, eu fiquei surpreso um dia lendo a Bíblia, muitos anos atrás, com a praticidade desse texto. Deuteronômio 22, 8. Diz assim, quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não tragas sangue sobre a tua casa, se alguém dali cair. Eu estou dizendo, você construiu uma casa nova, a hora que você fizer o terraço, faça o parapeito, faça uma proteção. Porque se alguém cair dali, você vai trazer sangue sobre a sua casa, a culpa é sua. O que Deus estava dizendo? Não espiritualiza a queda de ninguém. Eu vou responsabilizar você, se você não colocou a proteção que deveria colocar. Agora, na nossa vida, querido, a gente deixa de levantar muito parapeito. E depois, quando a coisa bagunça, a gente vai queixar com Deus. A gente precisa entender questões como prudência, porque muitos não agem com prudência. Irmão, o camarada está lá, dirigindo o tempo todo enroscado no celular. Mas se alguma coisa acontecer, é Deus que devia estar guardando. Eu falo de um acidente de carro que eu tive anos atrás. E eu ainda sou grato porque Deus usou isso para um propósito maior. Mas eu tenho certeza que não precisava ter passado. Primeiro, se eu não estivesse me rebelando ao plano de Deus, tinha um monte de coisa errada. Mas uma delas, eu comprei o carro. E se falar que o pneu estava careca, é um elogio para o pneu. Porque o negócio estava feio, irmão. Eu estava quase deixando de ficar careca porque estava começando a aparecer os arames.
A coisa estava assim feia. Mas eu fiz uma viagem com esse carro do Paraná para São Paulo e decidi fazer mais uma de São Paulo de volta. E eu pensei, quando chegar em Curitiba eu troco o pneu. E o meu motivo de trocar foi de carro. Porque eu não cheguei, porque tive uma aquaplanagem. E não foi o demônio, irmão, que fez o carro aquaplanar. Foi o pneu careca na água, na estrada. E às vezes a gente deixa de ter cuidados práticos e depois a gente quer transferir a coisa para o reino espiritual. É lógico que o cão, querido, estava tentando achar uma oportunidade. E eu facilitei. Mas não posso me queixar, ele só fez o trabalho dele. Eu que devia ter feito a minha parte. Então, há uma diferença entre fatalidade e irresponsabilidade. Eu vejo isso na Bíblia. Tem questões, querido, que a gente pode até estar enganado, mas às vezes nós vamos classificar como fatalidade. Meu pai me contou de uma parente, uma prima distante, uma vez que nós estávamos passando no interior de São Paulo, numa rodovia, e diz, olha, foi mais ou menos aqui que aconteceu isso. Um parafuso, eu não sei se era da roda ou do que, de um caminhão que passava do outro lado da rodovia, do outro lado do canteiro, desprendeu. Aquilo pulou, deu 2, 3 pulos no asfalto, atravessou o vidro e pegou a cabeça dela. Foi pior do que receber um tiro de alto calibre. Ela morreu na hora. É o tipo de coisa, né, que você não imagina que vai acontecer. Não sei qual a perícia que foi feita, não sei se existe uma forma de responsabilizar aquele caminhoneiro, se aquilo foi só uma fatalidade. Me cheira uma fatalidade, mas tem coisas, querido, que são irresponsabilidade. Em Êxodo, no capítulo 21, versículo 28 e 29, Deus diz assim, se um boi escornear um homem ou uma mulher e esse morrer, eu não sei se foi algumas cenas de tourada que eu assisti, eu penso num negócio que me dá um desespero, imaginar um boi bravo desse. O texto diz assim, certamente será apedrejado o boi, a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Agora, Deus continua e diz assim no 28, mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono, tendo sido disso advertido, não o guardou, o boi matando um homem ou uma mulher será apedrejado, e também o seu dono será morto. Eu disse, foi a primeira vez, fatalidade. Já aconteceu antes, o dono sabia, não tomou providência, irresponsabilidade. Na primeira situação, fatalidade, nós apedrejamos o boi porque não pode dar problema para mais ninguém. Na segunda, responsabilidade, nós vamos apedrejar o dono. Essa é a forma que Deus propôs tratar. A gente precisa olhar essas verdades, querido, e trazer isso também de uma forma prática para a nossa vida. Em Mateus, no capítulo 7, de 24 a 27, Jesus fala da questão da prudência. Tem gente que é prudente, tem gente que é imprudente. Jesus diz, o homem prudente edificou sua casa sobre a rocha, com alicerces. O imprudente edificou sobre a areia. A Bíblia diz, vindo a tempestade, irmão, uma coisa que eu já descobri na Bíblia. A tempestade, ela não escolhe crente bom ou ruim. Ela vem para cima de todo mundo. A questão é quem está preparado para enfrentar a tempestade. O prudente vai aguentar o tranco. O imprudente não. E aí, querido, não dá para dizer, o diabo se levantou e derrubou minha casa. Não, querido, você não fez o alicerce. E tem gente, tanto no natural, edificando assim, como na vida espiritual, na vida familiar, construindo sem alicerces. E essa imprudência, às vezes, tem um preço. Em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 4, a Bíblia fala da diligência. Eu queria mexer rapidinho nisso também. Porque alguns de nós, a gente espiritualiza demais. Eu também tenho problema com quem espiritualiza de menos. Mas hoje esse não é o ponto. Eu estava viajando, eu não me lembro que país que a gente estava. Nós passamos por algum lugar que o assunto da conversa entrou no tom comercial. E nós paramos, a conversa mudou para a questão de um comércio específico de uns judeus que estavam arrebentando de ganhar dinheiro ali na região. Aí a pessoa que estava comigo falou, esses camaradas são os abençoados por causa de Abraão. Eu falei, o que foi? Não, esses judeus, eles têm a bênção de Abraão. Onde eles botam a mão, prospera, é o toque de Midas. Por isso que no mundo inteiro eles estão ganhando dinheiro. Eu falei, bonitão, para. Em primeiro lugar, a bênção prometida de Abraão, ela ainda está de pé. Mas o livro de Gálatas diz que ela é nossa. Diz que Jesus se fez maldição para que a gente recebesse a bênção de Abraão. Eu falei, se tem alguém que tem direito a essa bênção, é eu e você. Não é a linhagem natural. Eu falei, agora, não vamos confundir isso com uma outra coisa. Eu falei, os árabes estão prosperando, ganhando dinheiro no mundo inteiro. Também são linhagem de Abraão por Ismael. Eu falei, então tá bom.
os indianos estão ganhando dinheiro que só no mundo, os coreanos, porque todos eles estão migrando e esses caras trabalham. E trabalham. E às vezes você fica resmungando que você não deu sorte de ser filho de Abraão, mas você não quer trabalhar, meu filho. E Provérbios 10:4 diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. A NVI diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Irmão, tem crente confessando palavra de prosperidade, sem trabalhar, não vai funcionar. Paulo escreveu para os Tessalonicenses, diz que quem não trabalha não coma. Ele disse: se você quer, você vai ter que botar a mão na massa. Agora, o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ter o plus da bênção de Deus, querido, é outra coisa. Mas o camarada está edificando e vai ter a mão de Deus estendida sobre ele. Então, nós podemos espiritualizar o favor de Deus quando nós estamos fazendo a nossa parte, com certeza. Mas, querido, se a gente negligenciar nós, não podemos esperar que Deus vai fazer. Eu me lembro de uma ocasião que meu pai me deu uma bronca, porque só na fase de pré-adolescência eu fui parar 14 vezes no pronto-socorro. Um dia, chegou o conhecimento de meu pai. A gente nessa fase de adolescência, pelo menos na nossa época, a gente ficava mais aventureiro. E eu me ofereci, irmão, porque o máximo que eu podia ter era bicicleta. Eu me ofereci para fazer rabeira, a gente chamava, para os amigos que tinham moto. Empinava a moto e raspava a placa quando dava 90 graus, era a hora da freadinha. Então ele sempre precisava de um mais doido para fazer peso atrás e que fosse o primeiro na hora do tombo. E eu tinha uns amigos do bairro que diziam assim: cara, você nasceu para ser dublê de cinema. Eu não tinha medo de machucar. E um dia meu pai soube, disse: você está louco? Eu falei: Deus protege. Eu lembro até hoje, irmão, daquele dedo em risco, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu falei: tem esse também, né, na Bíblia. Porque sabe, querido, às vezes nós não estamos respeitando lei nenhuma natural, às vezes nem no espiritual, mas a gente está querendo que Deus esteja ali segurando a onda. E quando Ele não faz, a gente ainda vai ficar emburrado depois e reclamar disso. A Bíblia diz, eu quero repetir: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Irmãos, e eu não quero tratar só o pecado, a quebra da lei, mas eu quero embutir aqui alguns erros. Há muitas situações onde a gente impede Deus de agir na nossa vida, onde Deus não pode fazer aquilo que Ele quer. E se a gente atrapalhou Deus, não dá nem para reclamar depois. Por exemplo, algumas questões que vão impedir Deus de agir. Uma delas, a incredulidade. Algumas coisas boas que Deus quer fazer em meu e seu favor pode não acontecer, querido, se a gente não crer. Em Marcos 6, no versículo 5 e 6, diz: quando Jesus estava na sua cidade, em Nazaré, a Bíblia diz que Ele não pôde curar ali muitos enfermos. Não diz que Ele não quis, diz que Ele não pôde. A Bíblia diz assim: e Ele se admirou da incredulidade deles, dizendo: um profeta não tem honra na sua pátria. Como quem diz: eu queria fazer mais por vocês, vocês não me deixam. Esse assunto da fé, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Em Tiago capítulo 1, quando ele está falando de pedir a Deus sabedoria, ele começa falando de sabedoria, mas depois ele diz assim: peça porém com fé, não duvidando. Ele diz: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. O texto termina dizendo assim: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Tem gente que não vai receber de Deus. Tem camarada que tem tanta fé que até quando ele vê a luz no fim do túnel, ele acha que é o trem que entrou para pegar. Ele está sempre esperando o pior. Ele nunca acredita no melhor de Deus. Jesus disse para uma das irmãs de Lázaro, em João 11:40, se creres, isso é um condicional, se creres, verás a glória de Deus. Não é qualquer um que vai ver a glória, não é qualquer um que vai ver milagre, não é qualquer um que vai ver mover de Deus. A gente tem que ter uma postura de fé. E quando a gente anda em incredulidade, nós estamos limitando a ação de Deus. E não podemos depois queixar que Deus que não quis fazer. Alguns, por exemplo, não vivem uma vida de oração. Faz cara de surpreso, faz. Irmão, sabia que tem crente que não ora? Em Tiago 4:2 ele diz assim: nada tendes porque não pedis. Irmão, tem gente que não pede e não tem porque não pede. Mas isso talvez levaria a gente à lógica de dizer: então quem pede, recebe. Versículo seguinte ele fala de outro problema. Ele diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então um não recebe porque não pede,
outro não recebe o que pede, mas não pede direito. O que me fez entender, querido, que se falta de fé, falta de oração, oração errada, é me impedir de receber de Deus. Eu, desde a minha adolescência, eu falei, Deus, eu quero entender sobre fé e oração. Porque eu quero receber. Eu quero chegar lá. Mas há momentos, querido, que nós não estamos cooperando com Deus, nós não estamos facilitando as coisas, nós estamos criando empecilhos. E o problema não é só que a gente atrapalhou Deus. É que no final das contas é Ele que vai pagar essa conta. O que nós ainda vamos reclamar. Às vezes não verbalizamos. Às vezes a gente guarda isso só no terreno do sentimento e do pensamento. Mas, irmão, tem muita gente se queixando de Deus. Agora, o pior de tudo é quando a gente começa a dar lado, que lhe dá o pecado. Incredulidade também é pecado. Desobedecer a um Deus que mandou a gente orar é pecado. Mas eu quero ampliar um pouco esse assunto do pecado e mexer em algumas áreas. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, abre comigo lá. 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 6 e 9. A Bíblia fala de uns crentes que se lascaram. Literalmente falando. 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmão, foi Deus que quis que eles desviassem? Claro que não. Foi Deus que quis que se afogasse na ruína e na perdição? É claro que não. Foi Deus que quis que se atormentasse com muitas dores? É claro que não. Mas seguiram por um caminho contrário ao da palavra de Deus. Eu não creio, querido, que Deus seja contra a riqueza. Eu não creio que o dinheiro em si seja o problema. Porque a Bíblia diz que alguns, nessa cobiça, não quer dizer que ficaram ricos. Alguns se arrebentaram sem enriquecer. Outros se arrebentam quando enriquecem. Mas alguns se arrebentaram tentando. E além de não conseguir enriquecer, ainda acabaram com o resto. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o cara pode não ter um tostão no bolso, pode estar quebrado, pode estar assim, mais quebrado que arroz de terceira. A gente aqui diz, naquele estado, se chamar a mulher de meu bem, o banco confisca, tão feio que está. E ainda assim, ele ama o dinheiro. Então, além de quebrado, ele tem a raiz de todos os males. Já o Salmo 62, 10 diz, as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Alguém pode ter dinheiro. Eu gosto de uma frase do Kenneth Hagin, que diz que o problema não é o crente ter dinheiro. O problema é dinheiro ter o crente. É aí que a confusão está feita. Então, querido, eu não quero falar contra prosperidade. Embora, às vezes, eu não fico tão empolgado de falar tão a favor. O que a gente precisa é um coração correto. E muita gente começa a se afastar de determinados princípios que Deus estabeleceu e elas acabam se arrebentando. E depois, eu vejo muita gente, irmãos, eu estou há 20 anos, agora dia 4 de dezembro, vai fazer 20 anos oficialmente que eu estou no Ministério Pastoral. Mas já há 25 anos pregando e tocando pessoas. É impressionante como quando alguém chega no fundo do poço, o tanto de mágoa que as pessoas têm com Deus, porque a vida delas não foi melhor. Mas a Bíblia diz, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus pecados. Deus está dizendo, ei, antes de você vir reclamar comigo, vai examinar seu caminho. Pensa bem o que é que te fez chegar onde você chegou, antes de você me culpar. Porque há situações, querido, onde as pessoas estão pedindo por um final trágico. E interessante que esse texto não está falando de gente que não é cristão, está falando de gente que desviou da fé. Era gente que conhecia o Senhor, conhecia a palavra, que andou em Deus. Mas a gente tem que aprender com Sansão da vida que flertar com o mundo e o pecado não termina bem. E há um chamado de Deus para que a gente ande em santidade, para que a gente se separe para o Senhor. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 7. Uma das coisas que mais tem trazido desgraça para a família, e além da família, para a vida espiritual, emocional, no tempo que a gente vive, eu diria sem sombra de dúvida, que é o adultério. E muita gente não faz a conta de um preço a ser pago antes de se lançar numa pular de cerca, numa aventura extraconjugal. Mas a Bíblia está cheia de advertências. Não só a proibição de dizer no adultério, porque
Eu quando adolescente, eu não conseguia entender algumas proibições dos meus pais. Eu algumas vezes pensava, por que os pais têm que ser essas criaturas tão chatas que quer cortar o barato da gente? Que não quer deixar a gente se divertir. Irmão, sabe o dia que eu entendi isso? O dia que Israel nasceu. Quando meu filho nasceu, aquele primeiro momento que apareceu aquela coisinha feia, que só a mãe acha bonito na hora. A gente ama o que vai aparecer depois, né? Sujo de placenta, de sangue. Eu estou provocando ele, mas em parte é verdade. Irmão, nasce tudo com cara de joelho amassado. Mas no momento que eu olhei aquele bichinho, que hoje já virou aquele bichão, grandão, eu amei aquilo de um jeito que eu entendi meus pais. Sabe o que eu queria fazer? Era sair correndo da sala, ligar ou escrever para meus pais pedindo perdão de tudo. A primeira oração que eu fiz foi consagrar meu filho a Deus. A segunda foi dizer, Deus, não deixe ele ser como eu fui. Eu não quero ir nos hospitais e pronto-socorro como eu levei meus pais. Porque a gente sente uma responsabilidade e a perspectiva muda. Aí você entende que os pais não estavam tentando cortar o barato, eles estavam tentando te proteger. E a mesma forma, querido, como a gente precisa olhar para Deus. Quando Deus decidiu dizer não para algumas coisas, Ele não estava tentando cortar o seu barato, Ele estava tentando te proteger. Então, ao mesmo tempo que de um lado a Bíblia diz no adultério, em outro ela te dá motivos. E aqui o texto fala de uma mulher adúltera que encontra um jovem inadvertido. E o texto diz assim, vamos lá, ler junto. Provérbios 7, a partir do 21. Seduziu com as suas muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, no instante, a segue. Como boi que vai ao matadouro. Como cervo que corre para a rede. Até que a flecha lhe atravesse o coração. Como a ave que se apressa para o laço sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvido, se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela. Está falando da mulher adulta. Não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou. E são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Irmão, pode ter uma advertência mais clara. Agora, sabe o que me dói o coração? É ver quanto crente foi cabeçudo a ponto de não ouvir a Bíblia. E depois, quando começa a pagar uma conta altíssima. Porque, irmão, o pecado é assim. Você lê a história de Aminon com Tamar. Ele amava a ponto de dizer, eu morro se não tiver ela. No instante que a possuiu, o pecado que ele tem esse preço. A Bíblia diz, maior foi a repulsa que ele sentiu por ela do que o amor que sentia antes. É assim, segundos de prazer e uma vida de tragédia que vem depois. E depois a gente vê gente catando os pedaços da sua vida e reclamando que Deus não foi bom com eles. Mas há muitas situações, querido, que nós trazemos, que nós atraímos, porque nós erramos. E eu creio que a gente precisa entender que há situações onde nós estamos impedindo Deus de agir, nós estamos atraindo tanta desgraça, mas a nossa atitude, querido, tem que ser diferente. Eu gosto de uma oração de Daniel, capítulo 9. Daniel está chorando, orando, se arrependendo pelos pecados do seu povo, pelos pecados dos seus pais. A Bíblia diz no versículo 3, Daniel 9, voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar coração, com súplicas, com jejum, com pano de saco, com cinza. Ele entendeu que pelas profecias de Jeremias eram 70 anos de cativeiro. Ele sabe tudo o que aconteceu como consequência, né, do pecado que eles praticaram. E olha o que ele diz no versículo 7. Versículo 5. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Pensa num cara que chamou a atenção de Deus e do céu. Irmão, um anjo desce para dizer, Daniel, desde o primeiro dia as tuas súplicas foram ouvidas. Sabe por quê? Ele não está lá se lamentando, foram meus pais que fizeram o negócio, nós estamos pagando a conta, que Deus é você. Ele diz, nós pecamos. Nós não demos ouvidos à tua palavra, nem à advertência dos profetas. Nós chutamos isso tudo, então agora a ti cabe a justiça. Você é justo, nós não podemos nos queixar de você. E a nós o corar de vergonha. E diz, nós queremos é nos humilhar, nós queremos reconhecer. Irmãos, quando nós começamos a reconhecer em vez de transferir, uma porta se abre para nós entendermos o que é a graça restauradora de Deus.
Daniel não recebe a revelação só da restauração que a geração dele ia experimentar. Ele recebe a revelação a partir dessa atitude que mostra o ápice, o clímax de todo o plano de redenção. Porque esse tipo de atitude, querido, permite que se, por um lado, Deus foi deixado de fora durante um tempo e não pôde agir, esse tipo de atitude reconhecer, ele, por outro lado, atrai a ação e a intervenção de Deus na nossa vida. E quantos querem ver a ação e intervenção de Deus na sua vida? Diga amém. Eu creio que a fé, querido, ela precisa se apoiar no caráter de Deus. Um Deus que está acima de qualquer suspeita. Mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, nem o porquê, nós precisamos entender uma verdade. A Bíblia diz que Deus é justo. A Bíblia diz que Deus é fiel. A Bíblia diz que Ele não pode negar-se a si mesmo, que a fé se apoia no caráter de Deus. Se Deus é santo, se Ele é justo, se é fiel, então eu posso crer nas promessas que Ele fez. Agora, se eu não consigo levar a sério a justiça e a fidelidade de Deus, como é que eu vou levar a sério uma promessa? Se isso é questionável, por que em algum momento eu vou decidir só crer numa promessa? Eu gosto da atitude de Jó. Jó, querido, era exceção. A gente tenta culpar Jó de tudo que aconteceu, mas por mais que tente, Deus defendeu ele. Porque Deus diz para o diabo: viste meu servo Jó, não há ninguém justo, irrepreensível como ele na terra. E Deus chamou o cara de irrepreensível, como é que nós vamos derrubar ele agora? Como é que nós vamos culpá-lo do que aconteceu? Agora, Jó tem que lidar com seus amigos, que eu apelidei de amigos da onça, que é aqueles que generalizam: você está ruim, você pecou. Irmão, como é terrível isso. Tem gente que peca e ninguém bota o dedo na cara, e tem uns que não pecam e todo mundo bota ele na suspeita. A gente não pode julgar os outros. Agora, a Bíblia diz, abre comigo em Jó, capítulo 1, do versículo 20 ao 22, no momento que tudo o que aconteceu com Jó aconteceu. Olha a maneira como esse camarada age, e vamos ver se ele era crente ou não era crente. A Bíblia diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A mulher dele começa a dizer: amaldiçoe esse teu Deus e morre. Tem muito crente que é assim, irmão. Ele é interesseiro. Se Deus está abençoando, nós estamos lá. Se ele não estiver fazendo o que eu quero, ele não me serve. Quando a mulher dele começa a falar essas bobagens, ele fala o que muito marido já quis falar para sua esposa. Ele diz: você fala como uma louca. Ele diz: ainda que ele me mate, eu louvarei. Outra tradução diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Diz: pode parecer que ele está acabando comigo, mas Deus não é inimigo. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar sobre a terra. Agora, o Jó, querido, não estava pagando pelos seus pecados. E as situações, elas são a exceção e não a regra, e que nós podemos estar enfrentando circunstâncias que não necessariamente causamos. Mas o que nós precisamos, querido, é mesmo em situação como essa, não lidar com Deus como se Ele fosse injusto, mas acreditar que essas circunstâncias podem e serão revertidas pelo poder de Deus. Você pode dizer amém? Em Levítico 10, a Bíblia fala de um episódio com os filhos de Arão, que era o sumo sacerdote. A Bíblia diz que 2 dos filhos de Arão, eles resolveram trazer fogo estranho diante do Senhor. Deus não pediu que eles fizessem aquilo, eles transgrediram uma ordem de Deus. O versículo 1 termina dizendo assim: o que o Senhor não lhes ordenara. E a Bíblia diz assim: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei minha santidade naqueles que se cheguem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Moisés sai correndo para cima de Arão, que é o seu irmão, para defender Deus e dizer: ei, a gente sabia que a coisa seria desse jeito. Deus disse que o sacerdócio era sério, que a gente tinha que respeitar as leis, senão seríamos julgados. E Moisés sai correndo defender Deus. Olha o que o texto diz. O texto diz assim: Arão, porém, calou-se. Alguns anos atrás eu peguei só essa frase. Eu lembro que eu preguei uma mensagem chamada Calando-nos diante do Senhor. Irmão, se você não conseguir abrir a boca como Jó para falar algo bom e louvar a Deus, pelo menos fecha a matraca. Zíper. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos: como pode o barro questionar o oleiro? Nós não estamos em posição, querido, de murmurar, de se queixar, de falar contra Deus.
Eu creio que nós temos o direito de abrir o coração e muitas vezes falar da decepção de não conseguir entender. E eu já aprendi a ser honesto com Deus, porque quer eu admita isso, quer não, Deus sabe. Mas a Bíblia diz, se você for se queixar, queixa de você, não queixa de Deus. E há momentos, querido, onde a gente precisa, na verdade, como disse esse texto, examinar os nossos caminhos. É assim que o versículo 40 termina. E termina dizendo, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. Eu não sei como está o seu coração, mas eu fico admirado cada vez mais, conversando com muito crente, com quanta frustração existe para com Deus. Gente que acredita que não chegou onde deveria porque Deus não abençoou como poderia. Gente que acredita que não foi tão favorecido. Gente que acredita que por alguma razão ele não foi sorteado no plano e no propósito de Deus. E querido, não é assim que funciona. Nós podemos decidir entrar no lugar em Deus pela nossa dedicação, pela nossa busca, pela nossa determinação. Mas muitas vezes nós estamos trabalhando na contramão. Não, pastor, hoje aqui eu sou o Jó, eu sou a vítima. Então minha única mensagem para você, continue crendo que o seu Redentor vive e que Ele vai se levantar sobre a terra. E não se queixe contra Deus. Mas muitas vezes, querido, a gente era que se colocar na frente do espelho e falar as verdades para a gente. Eu uma vez atendi um casal. Eu fiquei tão surpreso. Eu vou falar disso quando falar de não culpar os outros. Eu queria sair da sala, parar o atendimento, soltar fogos, porque eu nunca tinha visto aquilo. Sentou um casal com problema, pastor, nós viemos conversar com o senhor que nós estamos com um problema sério. Eu falei, quem começa? Ele disse, ela. Uma mulher descascou esse marido por 20 a 25 minutos, perto de meia hora. Acabou com a raça do camarada. Pensa em alguém que não prestava. Pisou, tripudiou, pulou em cima. E eu pensei, a hora que ele começar a falar, nós vamos ter a Terceira Guerra Mundial. E quando terminou tudo aquilo, eu falei, e você, o que tem a dizer? Ele falou, nada. Eu falei, como nada? Ele falou, não, eu sou isso mesmo que ela falou, eu não presto. Eu falei, hã? Não, pastor, eu até pedi para ela falar mesmo, por quê? Porque é isso aí, o problema sou eu. O irmão queria abraçar e beijar ele, não importa quão problemático ele fosse. Eu nunca tinha visto na minha vida alguém não se defender, não transferir disso. Sou eu. A Bíblia diz, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos. E o texto diz, e voltemos para o Senhor. Porque se a gente voltar para o Senhor, se a gente começar a se queixar dos pecados em arrependimento, como Daniel, dizendo, foi a gente que errou, Deus. E que ele disse que é arrependimento. Quando um filho pródigo, perdão da palavra, bota o rabo no meio das pernas, diz, eu pequei contra o céu e contra meu pai. Eu hoje, se fosse empregado dele, podia estar melhor do que estou. Eu estraguei tudo. É a hora, querido, que nós vamos ver o coração amoroso de Deus dilatado como nunca. É a hora que o bezerro cevado vai ser servido, o anel vai ser colocado no dedo, as vestes vão ser restituídas. Porque o que precisamos para atrair o favor de Deus, que deve voltar para Ele. Mas só podemos voltar se a gente esquadrinhar o caminho e reconhecer que errou. Então o texto é muito claro de Lamentações, de que se queixa, pois, o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhamos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. Eu quero te desafiar, querido, a abandonar as queixas que você às vezes não tem coragem de verbalizar. Eu já tive muito conflito, que eu dizia, não vou falar, não vou pecar. A Bíblia diz que Jó não pecou porque não saiu nada da boca. Então eu segurava minha boca, mas eu alimentei meu coração, meus pensamentos muitas vezes. E eu queria dizer para você que isso foi só há 20 e tantos anos atrás. De vez em quando, o Espírito Santo precisa me confrontar e dizer, ei, por que você está transferindo isso para mim? Você é o responsável disso. E quando nós temos essa atitude, querido, isso tem um poder transformador. Eu não vim te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você, embora tenha aparecido. Eu quero te ajudar, querido, a entrar num lugar onde a gente pare de murmurar, de reclamar, e onde a gente possa ver Deus agir. Mas Deus só pode mover na nossa vida quando a gente reconhece que errou e quando a gente se dispõe a consertar. Eu queria que a gente orasse junto. Eu creio, querido, que a gente tem muita coisa para consertar diante de Deus. E alguns aqui estão precisando de conserto, de cura mesmo na sua relação com Deus. Precisando olhar para Deus de forma diferente. Enquanto você estiver servindo Deus com essa mania de perseguição, de que Ele está
indo atrás de você para nada dar certo, conspirando contra você, você não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos entender o amor de Deus, a disposição de Deus, mas entender que o reino espiritual e natural tem princípios. E a gente não pode viver quebrando os princípios. Você pode dizer amém? Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.